Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre alguns avanços relativos à situação da Global Media. Foi no final de julho do ano passado que se começou a falar da entrada de um fundo de investimento estrangeiro no capital da Global Media. Estamos a falar do World Opportunity Fund, um fundo registado no paraíso fiscal das Bahamas, gerido pela sociedade Union Capital Group, com sede na Suíça. Aquilo que supostamente seria um projeto ambicioso de investimento, rapidamente se tornou num pesadelo, com salários em atraso e ameaças de despedimento de mais de uma centena de trabalhadores. Os meses foram passando e o grupo teve que se reestruturar. Foi dividido em dois, com o Jornal de Notícias, a TSF e o Jogo a irem para uma nova empresa no Porto e com o Diário de Notícias a ficar por Lisboa na Global Media. Para falar sobre este tema, convidámos o editor da secção de Economia do Expresso, Pedro Lima. Pedro, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir Marco Galinha, empresário do Grupo Bell, que recuperou o controle da Global Media. O objetivo do lado do Grupo Bell foi sair um pouco da exposição dos mídia, mas ao mesmo tempo garantir que os mídia tinham um futuro, e todas estas transações da Global é assegurar que a Norte está um grupo de empresários credíveis com provas dadas no país, que conseguem pegar num JN, num Jogo, numa TSF, para dar a força e a necessidade que os jornalistas têm de olhar para o jornalismo como um dos pilares fundamentais da democracia. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Pedro, pegando naquilo que acabámos de ouvir por parte de Marco Galinha, qual é o ponto de situação deste caso da Global Media? Que mudanças estão a acontecer? Bem, nós tivemos na semana passada o culminar de 3 operações muito relevantes no universo da Global Media que de alguma forma, portanto, resolveram a situação de impasse e de alguma loucura, digamos assim, usando a expressão, uma expressão assim um bocadinho mais pesada, de alguma loucura que de facto aconteceram neste grupo de comunicação social. Basicamente o que se passou na semana passada foi a efetiva divisão do grupo em dois. Portanto, parte dos títulos ficaram numa nova empresa chamada Notícias Ilimitadas, que por seu lado é controlada por 4 investidores que estão a norte do país. E depois ficámos com a Global Media a permanecer com alguns títulos, não muitos, cerca de 5, entre dos quais o Diário de Notícias é o mais relevante. Portanto, há aqui uma separação histórica, digamos assim, destas marcas. O Jornal de Notícias, a TSF e o Jogo ficam, portanto, nas Notícias Ilimitadas, o DN na Global Media, apenas para portanto, simplificar um bocadinho. Há muitos outros títulos mais pequenos que depois ficam também, portanto, que foram divididos. Depois houve também a venda da participação da Lusa, porque era detida pela Global Media e pela empresa que a controla, chamada Páginas Civilizadas. Isto há uma série de nomes de empresas, eu não vou entrar aqui muito, senão as pessoas entretanto cansam-se e desistem de nos ouvir. Mas, portanto, houve essa venda das participações na agência Lusa por parte, portanto, da Global Media, desta Páginas Civilizadas, e houve também a saída do tal fundo de investimento que referiste há pouco, que é um fundo... Já lá vamos daqui a pouco. Já lá vamos, exato, é um fundo ainda bastante misterioso. O que está a acontecer neste momento, portanto, é a separação efetiva dessas duas empresas. Portanto, ainda há alguns aspectos a validar, nomeadamente quem é que fica de um lado, quem é que fica do outro, porque a operação demorou muito tempo a ser montada e a ser concretizada. Aliás, gerou imenso stress, houve muita... Quando há estas situações assim um bocado nebulosas, há coisas que não sabem bem quem é que faz e quem é que não faz. É a nova empresa Notícias Ilimitadas que tem de pagar determinadas coisas, é a Global Media ainda tinha essas responsabilidades. Portanto, tivemos ainda situações de jornalistas, nomeadamente os jornalistas que trabalham a recibos verdes, que tiveram bastante tempo sem receber os seus ordenados. Isso está tudo a ser, portanto, resolvido. Aliás, já foi resolvido, portanto, mal se assinou o acordo de venda
dos títulos à Notícias Ilimitadas por parte, portanto, da Global Media. Portanto, foram pagas as dívidas que estavam em cima da mesa, os subsídios de Natal dos trabalhadores da Global Media que estiveram em atraso até a semana passada, portanto, já foram efetivados, e, portanto, o que temos neste momento já são duas estruturas independentes que estão a trabalhar, portanto, não diria cada uma para o seu lado, não é bem isto, mas de facto elas estão independentes. Com um pequeno pormenor, entre aspas, não chega a ser pequeno, obviamente, porque é o facto da Global Media ter 30% desta nova empresa, ou seja, ela vende os títulos à nova empresa Notícias Ilimitadas, mas depois mantém-se como acionista com 30%. Portanto, há uma separação efetiva do grupo, mas a Global Media continua a ter uma posição muito relevante no capital do Jornal Notícias, da TSF, do Jogo e de outros títulos mais pequenos, como eu referi. Uhum. E como estavas a referir também, portanto, na passada quarta-feira o Governo concretizou a compra das participações da Global Media e da sua acionista maioritária Páginas Civilizadas no capital da Lusa, por um preço, inclusive, abaixo do que tinha sido acordado em novembro. Qual é o impacto deste negócio? Bem, este negócio permite o Estado português ficar com cerca de 95% da Lusa. Portanto, a Lusa depois tem algumas pequenas participações, nomeadamente o Jornal Público tem uma pequena participação na Lusa também, a RTP também, e mais algumas pequenas empresas têm. A Lusa teve, portanto, a estrutura acionista da Lusa era essencialmente dominada pelo Estado, que tinha a maioria do capital, cerca de 51%. E depois havia participações mais pequenas de parte de grupos de comunicação social privados. E o que tem vindo a acontecer nos últimos tempos é efetivamente, portanto, o aumento da participação do Estado na Lusa. Tivemos agora, portanto, isso aconteceu agora com a saída da Global Media e da Páginas Civilizadas do capital. O impacto deste negócio passa essencialmente por o Estado poder determinar mais facilmente o futuro da Lusa, e está aqui em cima da mesa, portanto, uma medida que é considerada bastante relevante para o panorama da comunicação social em Portugal, que é a decisão do Governo de dar o serviço noticioso da Lusa aos meios de comunicação social em Portugal. Isto, enfim, se calhar para os grandes grupos de comunicação social pode não ser assim algo absolutamente extraordinário. E, portanto, para esses grupos, para os grandes grupos, pode passar por uma medida algo simbólica. Mas estou a pensar muito especificamente nas pequenas empresas de mídia que há no país, muitas empresas de comunicação social a nível regional que pagam o serviço da Lusa e que vão passar a tê-lo gratuito. Isto é, de facto, bastante relevante. Além do simbolismo, permite que haja uma redução, portanto, das despesas dos grupos e, portanto, a Lusa passa a ter... Eu diria que a Lusa, de facto, hoje em dia é bastante relevante no panorama da comunicação social em Portugal, porque com a redução do número de jornalistas generalizada, portanto, em todas as empresas, a Lusa, de facto, assume aqui um papel essencial. Muitas notícias da Lusa são reproduzidas pelo país fora nos mais variados Portanto, isto vai ter um impacto no jornalismo em geral. Sim, no jornalismo em geral vai ser relevante. Para a Global Media é bastante relevante porque entra dinheiro no grupo, e a empresa estava já antes desta guerra acionista que houve entre os acionistas minoritários e o tal fundo World Opportunity Fund. A empresa já estava numa situação complicada. O negócio da Lusa era considerado essencial em novembro do ano passado para estabilizar as contas. O negócio não aconteceu porque não houve consenso político. Enfim, o governo da altura, portanto, do Partido Socialista, queria ter um acordo com o PSD para efetivamente avançar com a venda, com a compra das participações à Global Media e à Páginas Civilizadas, e o que aconteceu foi que, enfim, não se terá chegado a esse acordo político. E, portanto, a empresa, a Global Media, acabou por não encaixar esse valor que estava previsto. Daí gerou uma série de stress e de acusações. Enfim, o tal fundo World Opportunity Fund, que tomou a maioria do capital da Global Media em setembro, dizia que, enfim, que tinha havido aqui uma condição que não tinha sido cumprida. Portanto, o dinheiro da venda da participação da Lusa não tinha entrado, e como esse dinheiro não tinha entrado, enfim, a empresa estava numa situação muito complicada. Daí ter avançado com um processo de reestruturação na Global Media, que entretanto passava eventualmente, portanto, por alguns despedimentos.
isto é pelo menos aquilo que é apontado como o motivo que levou a todo este stress na Global Media. Portanto, havia um negócio que estava previsto acontecer em novembro, que não aconteceu e, como tal, não entrou o dinheiro na Global Media e, como tal, não havia dinheiro para, portanto, fazer face às necessidades da empresa. E tudo isso terá desencadeado, portanto, o processo de stress financeiro e acionista que, entretanto, tomou conta do grupo. Claro, e vamos pegar na questão do fundo e também recuperando a entrevista que fizeste recentemente a Marco Galinha, que está disponível na edição desta semana. Hoje, o que é que se sabe sobre o World Opportunity Fund? Pronto, essa é uma questão uma questão bastante pertinente. Aliás, na entrevista que fizemos esta semana ao presidente do Grupo Bell, Marco Galinha, essa questão foi colocada, o que é que ele próprio sabia, porque Marco Galinha foi quem vendeu parte da sua posição a este fundo. O que ele diz é que se preparou devidamente, falou com todas as entidades que considerava relevantes para atestar da idoneidade deste fundo de investimento, para verificar se havia algum problema. Enfim, há várias formas de fazer isto, desde auditorias, diz que falou com imensa gente que conhece, portanto, no mundo financeiro. Portanto, eu acredito que efetivamente tenha sido feito todo esse trabalho, mas o que é certo é que ele acabou por vender uma posição de controle num grupo de comunicação social sem nunca ter falado diretamente com os donos deste fundo. E, enfim, o fundo, como todos os fundos de investimento, tem muitos subscritores. Ele é gerido por uma sociedade com sede na Suíça, mas há muitos fundos de investimento dos quais nós não conhecemos o rosto, mas existe uma lei em Portugal, a lei da transparência dos mídias, que obriga a que se identifique quem são os donos dos grupos de comunicação social em Portugal, precisamente porque se tem verificado algumas tentativas de manipulação e de controle dos meios de comunicação social. E, portanto, uma forma de nós evitarmos que esta manipulação e este controle indevido aconteça é sabermos, é o mínimo, é o básico. Nós sabemos que é o presidente, que é o dono do grupo Empresa, sabemos que é o presidente do grupo Mídia Capital, sabemos quem são os donos da RTP, naturalmente, que é o Estado, e todos nós, digamos assim, como contribuintes. Sabemos quem são os donos da Press Livre, mas neste caso específico nós não sabíamos quem eram os donos da Global Media. E eu quando digo os donos, nós estamos a falar de uma posição de controle, porque muitas empresas de mídia podem ter pequenas participações de fundos de investimento, enfim, que são acionistas e, portanto, enfim, é normal, por exemplo, uma empresa como a empresa, a proprietária do Expresso e da SIC, está cotada na Bolsa, portanto, qualquer pessoa pode tomar uma posição, mas nós sabemos perfeitamente que o dono do grupo Empresa é o Francisco Pinto Balsemão. E, portanto, enfim, não estando aqui a puxar a brasa à sardinha do nosso grupo, que isto é sempre complicado estarmos a falar de nós próprios, mas eu já dei outros exemplos de outros grupos de quem sabemos que são os proprietários. Desse ponto de vista, acho que estou salvo, como dizes. Mas, neste caso específico da Global Media, nós não sabíamos quem era efetivamente o dono, quem era o rosto, quem eram as pessoas que estavam por trás. Marco Galinha diz nesta entrevista que acredita que sejam empresários angolanos e brasileiros que estejam por trás que sejam detentores de parte significativa do capital, porque havia um projeto de criação de um grande grupo de comunicação social, de um grande projeto de comunicação social alicerçada na língua portuguesa, portanto, que iria de alguma forma fazer aqui o cruzamento com, portanto, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique. Portanto, ele acredita que efetivamente nunca houve a tentativa de manipular a Global Media, que efetivamente este era um projeto idóneo, mas reconhece que no caso dos mídia interessa e é relevante e tem de se saber efetivamente quem é que são os donos, até mesmo para afastar suspeitas, não é? Porque se nós não sabermos quem é, vamos estar sempre a dizer que fizeram isto ou fizeram aquilo porque os acionistas são desconhecidos e ninguém sabe. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que é uma pergunta que urge ainda hoje responder. Quem são efetivamente os donos daquele fundo de investimento? Porque nós não sabemos, enfim, eu imagino que haja alguns acordos de confidencialidade por trás de tudo isto. Houve inúmeros rumores, eu nem vou estar aqui a dizer-vos que os rumores devem ser sempre remetidos à condição de rumores, são o que são, mas eu já ouvi coisas mirabolantes, enfim, fala-se muito de interesses políticos que vão desde a extrema-esquerda à extrema-direita, enfim, portanto, nós não sabemos efetivamente, passado todo este tempo, quem são os donos do fundo. Exatamente. Pedro, para terminar, e também já é comum neste podcast fazermos uma espécie de futurologia, eu perguntava-te precisamente o que é que se espera daqui para a frente? Qual poderá ser o futuro deste grupo de média?
Pronto. Sendo que, como expliquei há pouco, eles estão interligados, portanto, os dois grupos neste momento estão interligados por esta participação de 30%. Efetivamente, Marco Galinha também diz isso, diz que neste momento vai ser muito mais fácil para ele. Portanto, Marco Galinha fundou um grupo empresarial chamado de Bell em 2001, portanto tem inúmeros negócios, desde a logística, a distribuição, venda de tabaco, imobiliário, tecnologia. Está-me a faltar qualquer coisa, mas isso aconselho os leitores, os ouvintes a ler, portanto, a entrevista onde ele explica isso. Portanto, ele tem uma série de negócios e os mídias apareceram aqui um bocadinho como um negócio lateral, mas ao qual ele diz que tem dedicado muitíssimo tempo e, de facto, pronto, aquilo que aconteceu foi de facto esmagador e, portanto, houve aqui um trabalho muito grande que ele teve de fazer para recuperar o grupo. Ele, portanto, acredita que, de facto, com uma Global Media muito mais reduzida, portanto, porque vendeu os outros títulos à Notícias Ilimitada, vai ser muito mais fácil geri-la. Diz que, efetivamente, se a empresa não conseguir dar lucro, que está disponível para assumir um prejuízo que possa sair dos 500 mil aos 700 mil euros, portanto, não mais do que isso, mas acredita verdadeiramente que vai conseguir retirar valor do grupo, muito alicerçado no espólio que o Diário Notícias tem. O Diário Notícias está a fazer 160 anos e, portanto, é considerado, portanto, todo o arquivo do Diário Notícias é considerado muito valioso por parte de Marco Galinha. Portanto, a parte da Global Media, ele tem alguma esperança que efetivamente consiga começar a dar algum dinheiro. Da parte da Notícias Ilimitada, aí, portanto, nós temos a situação mais complexa, é da TSF, pronto, que era uma empresa com algumas dificuldades a nível de rentabilidade. O Jornal Notícias dá dinheiro, portanto, aí, e o jogo, penso que estava ela por ela, portanto, estava ali mais ou menos no resultado próximo de zero. Ali é um desafio que de facto é significativo também, mas enfim, nós temos, portanto, a estrutura acionista tem algumas empresas mais ligadas à área da distribuição, também venda de tabaco, portanto, que era na mesma área que Marco Galinha. Está Domingos Andrade, portanto, a gerir o projeto, que é, portanto, um jornalista já com provas dadas e que, portanto, enfim, ali também se espera que haja alguma estabilidade neste momento, a partir do momento em que a estrutura acionista é clara, sabe-se quem são os donos, portanto, desse ponto de vista, a ideia é também conseguir rentabilizar o mais possível estas marcas, que são marcas muitíssimo importantes no panorama da comunicação social em Portugal. Diário Notícias, Jornal Notícias, TSF, O Jogo e todas as outras que eu me escusarei a dizer, porque também não temos muito tempo. São marcas muito relevantes para a comunicação social em Portugal e é muito importante que elas consigam subsistir e, portanto, avançar e desenvolver-se o mais possível. Claro, é o futuro do jornalismo também que está aqui, claro, em causa. Claro. Pedro, muito obrigada. Obrigado eu. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Expresso da Manhã, de Paulo Baldeia. No último episódio esteve à conversa com Pedro Barata, enviado do Expresso aos Jogos Olímpicos. Falaram sobre a prestação de Portugal nas diferentes modalidades. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho, muito obrigada, e assim obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.